All right, so welcome back. It is time to talk about negative sentences. Seja bem-vindo de volta, é hora de falar de sentenças negativas e é claro que a gente vai falar de frases negativas com verbos de ação que são membros do grupo do does. Aqueles que a gente só vai usar com o do does, right? So to get started, para começarmos, para negativar sentenças com verbos que são do grupo do does, a gente sempre vai usar duas palavrinhas, duas combinações. A primeira é a combinação don't, alright? E a segunda é a combinação doesn't. Antes da gente praticar a pronúncia delas, é muito importante e legal que você saiba isso aqui, ó, que don't é a junção de do com not, ok? No geral, na comunicação por escrita e até na fala, você vai usar don't, exceto quando você quiser deixar as coisas um pouco mais detalhadas ou ser mais enfáticos em uma frase, ou ser mais enfático numa frase negativa, tá? A gente vai começar partindo do pressuposto que o don't vai ser o mais usado, tá? Então, do mais not, agora pronúncia don't. Por que do mais not, certo? E por que não do mais, por exemplo, no, que é só o NO? Porque no não negativa a frase. Quem negativa é not. Você com certeza já ouviu e vai ouvir muitas pessoas começando frases com, por exemplo, no, I don't. Esse no no começo da frase, ele é um antecipador de resposta negativa, mas ele não tem o poder de deixar ela negativa. Quem faz isso é o not, ok? Que nesse caso a gente vai ver junto com o do ou com o does, tá? Então vamos para a pronúncia? Don't. O T, ó, termina com a língua atrás dos dentes superiores à frente, ó, don't. Alright? Agora vamos para o doesn't. Doesn't. Ok? Esse SN aqui, eles vão se juntar e a gente diz doesn't. Ok? Very good. So once again, don't, doesn't. Ok? Como é que vão funcionar essas frases? A gente começa com os exemplos que a gente tem aqui em cima, né? Quando eu falo do uso de do don't, eu sempre vou usar ele com I, you, e they, ou seja, eu mantenho aquela divisão que a gente sabe que existe de do para I, you, e they, e does para she, he, it, e terceira pessoa do singular. Não é eu, não é você, é mais alguém, é só um, right? Então, como é que fica com essas frases? Só para você se familiarizar com o som, tá? I don't, you don't, we don't, they don't, ok? Aqui, he doesn't, she doesn't, it doesn't, ok? É claro que a gente vai praticar com mais detalhe a partir de agora, mas é o som deles aí, alright? So, to get started, a gente vai começar nessa videolição de uma forma diferente. A gente vai começar abordando os membros ou o uso do doesn't, ok? Para enfatizar um pouquinho mais do uso ali. So, how will it work, ok? Como é que vai funcionar, então? Vamos lá. So, o doesn't, o do you don't, quando a gente vai negativar uma frase, ele sempre vai vir logo depois do sujeito. Vamos ver um exemplo. Ó, John, o João não dirige. John doesn't drive. E olha que legal. Para a maioria dos casos, esse T do doesn't vai ficar mudo, tá? John doesn't drive. Eu não estou falando doesn't drive. Porque na linguagem falada, no dia a dia, a gente engole ele. John doesn't drive, ok? É assim que vai ficar. Vamos repetir comigo? John doesn't drive. John doesn't drive. Então, ó, doesn't, N, parou no N um tiquinho, vai pro D direto, ó, doesn't drive, ok? Very good. E aí a gente pode usar para John, para tudo que for terceira pessoa do singular. He doesn't speak French. French, francês. French, ok? Very good. Isso é um dígrafo. CH é um dígrafo que a gente vai estudar em inglês, que são combinaçõezinhas de letras com sons específicos, tá? Mas a gente vai ver depois, ele tem o som aí da parada. Ok? Let's go. So, one more time. Repita comigo. He doesn't. Ok? He doesn't. Right? Coloquei o Tzinho. Vamos engolir esse T pra gente juntar com speak agora. He doesn't speak. He doesn't speak. Alright? Tudo agora? He doesn't speak French. He doesn't speak French. Right?
Percebeu como a gente junta ele aqui para poder pronunciar? Doesn't speak. A mesma coisa que a gente vai usar lá em cima, ó. John doesn't drive. Engoliu T, right? Very good. E olha que legal, percebam que o doesn't ele tá aparecendo aqui depois do sujeito, e a gente vai ver que o do e o does eles só aparecem na frase mesmo quando a gente negativa uma frase ou quando a gente faz pergunta. Na afirmativa ele não vai aparecer, tá? No geral, alright? So, let's go once again with the pronunciation. Vamos para a pronúncia de novo? John doesn't drive. He doesn't speak French. Ok? Very good. E aí, é sempre legal lembrar uma coisa muito interessante que eu gostaria de saber se você percebeu. Você viu? O que está faltando aqui? Eu vou colocar essas duas frases de novo aqui, só que eu vou colocar elas na forma afirmativa, para a gente ver o que tem diferente. Você me ajuda, tá? A dizer o que tem diferente. Ó. John drives. Ok? He speaks French. Olha que interessante. Quando eu faço uma frase afirmativa, eu deixo o S. Eu preciso colocar o S no final do verbo porque eu estou falando de terceira pessoa do singular. Só que quando a gente faz uma frase negativa, eu tiro o S. Por que eu tiro o S do final do verbo? Porque já tem o does aqui me falando que esse verbo está sendo usado por uma pessoa que é a terceira pessoa do singular. Jeito mais simples de você pegar essa parte. Então, olha, para negativa eu não vou precisar me preocupar com a regrinha do S, é só para sentenças afirmativas que eu vou ter que ter ela em mente, ok? E nem para interrogativa. Se você já sacou que no does na interrogativa a gente também vai acabar usando o S, já dá para perceber que na interrogativa também não vai precisar, ok? Então, John doesn't drive. He doesn't speak French. John drives. He speaks French, right? Porque está na afirmativa. Então, apareceu o does, não preciso mais de S ali no final do verbo. E o does vai aparecer agora na negativa e também vai aparecer na sentença interrogativa, ok? Negativa e interrogativa. So, let us continue a little bit. E eu vou trazer mais alguns exemplos. Vamos continuar e eu vou trazer mais alguns exemplos, ok? Right, so Mary doesn't speak, French, but she speaks English. Então, olha, what am I saying here? O que eu estou dizendo aqui? Você lembra do but que a gente usa nas sentenças para a gente quebrar a cláusula, certo? Para a gente contestar algo. Então, olha, Mary doesn't speak French, but she speaks English, right? Então, a Mary não fala francês, mas ela fala inglês, right? Very good. Another example, all right? Paul doesn't work in Chicago. He works in New York. Aqui, olha que legal. Tem uma negativa e uma afirmativa. Olha que interessante. Aqui é perfeito para a gente ver o contraste do verbo. Paul doesn't work in Chicago, ok? Paul doesn't work, negative, right? So Paul doesn't work in Chicago. He works, look here, because it's an affirmative sentence, affirmative as in the end of the verb, right? He works in New York, right? Very good. So now, it's your time to put your hands to work. Agora é a sua vez de colocar a mão na massa um pouco. E a gente vai fazer isso com algumas frases que eu gostaria que você processasse elas ou construísse frases com elas em inglês, ok? Ok, the first one is Mary. Ok, so Mary não estuda com você. Mary não estuda com você. Como é que vai ficar essa frase na negativa em inglês? I'll give you some time, vou te dar um tempinho para você poder escrevê-lo e falá-lo, ok? Very good. Alright, so se você terminou a frase, vamos para ver como é que ela ficou. Se você não terminou a frase, pause o vídeo e volte quando você houver escrito a sua versão, tá? Mary não estuda com você. Como é que essa frase vai ficar? Alright, em inglês negativa. Então, Mary, como é que a gente usa, o que a gente usa para negativar frases com terceira pessoa? Doesn't
E aí o verbo estudar, study, study. Mary doesn't study with you. Look how interesting. Mary doesn't study with you, right? E aí eu tenho a frase negativa, ok? Very good. Agora, pensa um pouquinho em frases negativas que você pode usar no dia a dia. Conta pra gente, faz um comentário aqui nessa lição e nesse vídeo, alright? Very good, usando terceira pessoa. Agora a gente vai praticar um pouquinho com o grupo do do, ok? E o grupo do do vai seguir essa mesma lógica, só que a gente não precisa se preocupar com essa, right? Very good. E aí eu vou colocar algumas frases. I don't speak English. Essa frase aqui você vai dizer por uma das últimas vezes, logo logo você não vai mais dizer ela, right? So, I don't speak English. De novo, olha. O que eu faço aqui? Eu vou engolir o T também, ó. I don't speak. I don't speak. Ok? English. Let's go again. I don't speak English. Right? Então, eu juntei aqui esse T como eu fiz lá no doesn't speak. Right? Very good. You don't work in... Okay. You don't work in Seattle. You work in Orlando. So look how interesting. You don't work in Seattle. You work in Orlando. Então, você não trabalha em Seattle, você trabalha em Orlando, right? E aqui também, don't work, right? Let's go once again. Vamos mais uma vez e agora gostaria que você praticasse comigo a pronúncia, tá? Então, vamos começar aqui, ó. You don't work. You don't work. Okay? One more time. You don't work. Alright? Vamos toda essa parte aqui. You don't work in Seattle. You don't work in Seattle. Right? Vamos aqui agora. You work in Orlando. Olha isso. You work in Orlando. Juntei, olha. You work in Orlando. Right? Let's repeat. You work in Orlando. Right? Very good. Mais uma vez. Alright? A frase completa. You don't work in Seattle. You work in Orlando. Alright? Very good. Então, perceba que a gente adicionou don't depois da pessoa, do sujeito da frase, mas a gente continua respeitando a estrutura SVC. Você vai ver que daqui para frente a gente vai adicionar elementos nessa estrutura, por isso que é importante, para ela sempre ser o seu norte na hora de construir frases, ok? Very good. So let's go one more sentence here. Ok? Vamos mais uma sentença aqui antes de você fazer o desafio aqui. Ok. They don't talk. Ok. They don't talk to you. Ok. Very good. They don't talk to you. Eles não conversam com você. They don't talk to you. Então, olha aqui, a gente tem algumas coisas interessantes. They don't, ok? E a gente vai juntar também, olha, tem dois T's aqui, não tem razão de pronunciar. Isso é um trick, não tem razão de você pronunciar duas vezes, olha. E olha que legal, todas essas palavras aqui, elas, você tem o T no final do don't e você tem uma consoante aqui, ó, logo depois. Isso é uma dica para uma aula que a gente ainda vai ver nesses próximos dias, tá? Então, olha, T consoante, tem duas consoantes se batendo ali. Right? Let's go again. Vamos mais uma vez. They don't talk to you. Vamos dividir, ó. They don't. They don't. Ok? A massinha não precisa ser they todo aberto, pode ser muito mais sucinto, ó. They don't. They don't. Chega a ser muito mínima a pronúncia do T, não vai ser como numa massinha, ok? Então você vai aperfeiçoando para deixá-lo bem sucinto. They don't. Ok? E aí vamos aqui. Talk to you. Talk to you. Alright? Então vamos lá, parte toda. They don't talk to you. Mais uma vez. They don't talk to you. They don't talk to you. Juntei a sentença, right? Ok, agora eu tenho um desafio bônus, ok? Ok. Vamos lá? O próximo é esse, olha. Elas não entendem inglês. É o seu desafio. Elas não entendem inglês. Então eu vou te dar um tempinho para você escrever essa frase, pensar em como você faria ela, a gente já volta, right?
Very good. Now that you're back, agora que você está de volta, vamos lá. Como é que ficaria essa frase aqui? Elas não entendem inglês. Primeiro, elas e eles, a gente usa they, right? E aí, they tá no grupo do, portanto, a negativa vai ficar don't, right? Então, they don't. E aí o verbo entender, hein? Understand. Okay? They don't understand English, right? That's how it looks. Vamos lá então praticar a pronúncia? They don't understand English, right? They don't understand English. Very good. Então, essas são as formas da gente negativar frases em inglês, com do ou com o does. É muito legal você fazer os exercícios na plataforma e também buscar por formas de enxergar esse don't e doesn't aí no dia a dia e usar qualquer oportunidade que você tiver de usar eles para efetivamente ganhar mais experiência, inclusive nas aulas de conversação. Alright? So thank you very much for watching this video and I see you on the next one. Bye bye!